Como você elabora os seus trabalhos de pré-escola? É muito comum nós utilizarmos diferentes fontes de pesquisa para compor os nossos trabalhos escolares. Essas fontes podem ser sites da internet, podem ser artigos de revista, livros, mas também é muito comum nós utilizarmos essas fontes sem não mencionar os verdadeiros autores. Isso acontece quando nós copiamos esses textos das fontes e não informamos quem escreveu, qual é o ano de publicação, de quem é esse texto. Então vejam, as nossas produções podem ser construídas de três tipos diferentes de texto, e somente três. As citações que nós chamamos de diretas, as citações que nós chamamos de indiretas e os textos originais, reflexões, conclusões, relatos que são de nossa autoria. Mas o que são então essas citações diretas e indiretas? São partes de um texto que nós trazemos para a nossa produção, mas nós informamos quem é o autor, qual é a origem, o ano de publicação. Existem dois tipos de citações que podem compor os nossos textos. As citações indiretas e as citações diretas. As citações diretas são cópias exatas do texto, escrito pelo autor. As citações diretas de até 3 linhas são incluídas no texto, entre aspas, com a devida referência, sobrenome do autor, ano de publicação e página. As citações diretas que têm mais de 3 linhas devem ser destacadas do texto com um recuo de 4 centímetros antes, fonte tamanho 10 e um espaçamento simples entre linhas, e elas não têm aspas. As citações indiretas, elas são baseadas no texto original, de um autor. Só que nesse caso, você vai ler o trecho e depois vai reescrever com as suas próprias palavras, atribuindo, claro, referência ao autor, com o sobrenome e ano de publicação. Por exemplo, se eu quiser fazer uma citação direta de um livro de Manuel Castells, A Galáxia da Internet, do ano de 2003, onde ele diz: é uma lição comprovada da história da tecnologia que os usuários são os principais produtores da tecnologia, adaptando aos seus usos e valores e acabando por transformá-la. Castells, 2003, página 28. Eu copiei exatamente como estava escrito no texto e coloquei dentro do texto, porque tem menos de 3 linhas, e entre aspas. Agora, se eu quiser fazer uma citação indireta desse trecho, eu vou ler e reescrever com as minhas palavras. Então, poderia ficar assim: segundo Castells, 2003, os usuários são os principais produtores de tecnologia. Além disso, ele acrescenta que é a partir do uso e dos valores atribuídos a ela que estes mesmos sujeitos acabam por modificá-la ao longo do tempo. Utilizando as citações de forma correta para compor os seus textos, você não vai estar cometendo plágio. Então, fique muito atento e bom trabalho!